Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo. Timóteo 2. Dois, 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém? O livro de Efésios, capítulo 6, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Amém? Então veja que Timóteo, ele vai falar que nós devemos orar por todos os homens, fazer orações, intercessões, súplicas por todos os homens. No livro de Efésios, ele fala que nós devemos orar por todos os santos. E algo que tem de uma correlação entre esses dois textos é o fato de que Deus, ele nos chama a orar em todo o tempo. Nos ensina e nos mostra que a oração, ela não é embora ela seja considerada, né, uma disciplina, mas ela não é uma tarefa, ela não é um dever, é um lifestyle, é um estilo de vida. Amém? A oração, ela é um estilo de vida. A oração, ela não são momentos que nós separamos, que aquele momento é um momento. Outro dia eu tive uma experiência interessante. Eu estava de manhã, geralmente eu costumo vir aqui me trancar ali na sala da bateria e tiro um tempo de oração, fico geralmente de manhã. E aí naquele dia eu estava bem, como eu posso dizer assim, bem chateado, bem triste. E aí eu peguei, falei para Deus: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu não quero orar, não quero falar nada. Eu só estou na tua presença. Eu só vou ficar aqui quietinho na tua presença. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o meu estado de espírito. A única coisa que eu quero é ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo, só isso. E aí coloquei uma canção, adorei ao Senhor e fiquei. Eu falei assim: hoje eu não vou falar nada, eu não vou pedir nada,
Senhor fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E aí passou-se aí uma hora e pouco, e aí eu falei assim: Senhor, eu preciso ir. E o Senhor não falou comigo. Eu precisava tanto que o Senhor falasse comigo. Tá longe? Aqui eu não estou acostumado com o microfone. Aí eu falei: Senhor, deu tempo, eu falei assim: eu vou ter que ir. Então o Senhor não falou comigo. E eu fiquei aborrecido, fiquei triste, fiquei chateado assim. Eu falei assim: eu não vou reclamar, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe o porquê o Senhor não quis falar comigo. Mas eu precisava tanto que o Senhor falasse comigo. E eu estava, aquele momento, que Deus falasse naquele momento, naquela hora, enfim. E aí, beleza, passou o dia, amanhã, fui almoçar, tinha as coisas para fazer. Aí eu precisava levar ceia. Aí eu fui levar ceia para uma irmã lá no Floresta. E aí eu peguei, estava no caminho, de repente o meu celular tocou. Meu celular tocou. Eu olhei e eu falei assim: uma ligação de São Paulo. Eu já imaginei que fosse cobrança, qualquer coisa assim, esse pessoal que fica ligando, oferecendo coisa que é o dia inteiro, né? É uma encheção. Mas eu peguei, olhei, aí não atendi. Aí daqui a pouco começou a tocar o meu celular no Instagram. Aí eu peguei, aí quando eu olhei, eu falei assim: nossa, a pastora Sueli, lá de São Paulo, a pastora, mãe do Nelson, pastora Sueli. Eu falei: a pastora Sueli me ligando agora. Eu falei: bom, parei o carro, falei assim: vou atender, né? Se ela tá me ligando alguma coisa Aí eu peguei, parei o carro. Ela falou: Paulo, eu estou desde manhã, o Espírito Santo está falando para eu te ligar. Desde manhã o Espírito Santo está me incomodando, eu preciso falar algo para você. E ali Deus usou ela de uma forma tão rema, tão reveladora. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Coração colocado diante de Deus, Deus usou ela de uma forma tão cirúrgica, tão precisa. E ali Deus me ensinou. Ele falou assim: eu te conheço, eu te enxergo, eu te vejo, eu sei a maneira, a hora. Tem um cântico que diz que Jesus é o plano melhor, Ele nunca chega atrasado. A hora dele é perfeita e a maneira dele é a mais linda. E ali o Senhor me ensinou. E quando, tanto em Efésios como no livro de Timóteo, ele traz esse fator de que a oração ela é algo que faz parte da nossa dinâmica de vida. Não existe vida com Deus sem oração, não existe caminhar com Deus sem oração, sem estarmos nos relacionando com Deus, sem estarmos ouvindo a Deus, sem estarmos abertos a ouvir ao Senhor, a permitir com que o Senhor fale conosco. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de nós. O livro de Filipenses, ele vai falar, Filipenses capítulo 4,
receita para a saúde emocional. Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, ele está aqui nos ensinando a apresentar diante do Senhor todas as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Quando Jesus ele fala a respeito do fardo, eu estava pensando, enquanto estava orando, estava pensando a respeito disso. Quando ele fala a respeito do fardo, ele usa a figura do boi. A figura do boi é a figura de força, prosperidade, trabalho, resistência, paciência, suporte, né? De suportar. Só que ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque era algo que era inerente à cultura e que era utilizado o boi. O boi ele levava, tinha como é que é o nome? A canga, né? O jugo, né? Que é a canga. A canga, por que a canga? Porque ela precisava arrastar o fardo, não é isso? Agora, o boi ele não foi criado nem com a canga, nem com o jugo, nem com o fardo. Foi criado? Deus falou, quando Deus criou o boi, falou assim: agora está criado, toma aqui um jugozinho e um fardozinho para você que é. Não. Deus criou o boi para ser parte, né, de toda a criação e, enfim, para enfeitar a multiforme graça de Deus. Um Deus criativo e maravilhoso. Mas o jugo e o fardo que o boi carrega não é dele. Estão entendendo, irmãos? O jugo que ele carrega, o fardo, foi algo que os homens colocaram sobre ele. Amém? Que a circunstância construíram, a cultura construiu, a necessidade construiu, foi algo que foi colocado sobre ele. Por isso que Jesus disse assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, porque eu não sobrecarrego vocês. A gente é sobrecarregado de frustrações, tristezas, decepções, angústias, ressentimentos, dissabores. A gente é carregado de uma série de coisas que não tem a ver com a gente muitas vezes, que vem sobre a vida da gente, que nós carregamos, que nós levamos, mas que Jesus fala assim: cara, eu não te fiz assim, dá para mim, porque eu quero carregar o teu fardo e o teu jugo. Amém? Mas a gente às vezes insiste em falar: não, deixa que eu vou na força do meu braço, vou aqui. Não, ele falou: entrega, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E é por isso que ele vai dizer, quando ele ensina nós intercedermos, ele fala a respeito de paz na nação, paz na terra. Quando ele fala a respeito de nós vivermos em paz, quando ele fala que a paz de Deus que excede entendimento guarda o nosso coração e sentimento, quando ele fala que nós estamos escondidos, guardados, temos segurança nele, é porque ele quer exatamente que nós possamos entregar a ele através das orações, das súplicas, e fazer dessa disciplina, vamos dizer assim, o nosso estilo de vida, de poder dizer: Senhor, em todo tempo eu estou na tua presença e a tua presença me basta. A tua presença é o suficiente, a tua presença é o que eu necessito.
para permanecer em pé e caminhando e avançando e conquistando. Amém, meus amados? Então nessa noite eu quero convidar você que está nessa, eu estou aqui um pouco angustiado por causa do horário, mas eu quero convidar você nesse momento, fechar os seus olhos,